para a sexta rodada e última rodada. A sexta rodada é muito parecida com essa, só que ao mesmo tempo é muito diferente. Da mesma forma como na quinta rodada, eu vou sortear a equipe. Bom, não vou sortear, mas vamos ter a equipe que vai perguntar, a equipe que vai responder, a equipe que vai fazer um comentário sobre a resposta. A diferença é que eu vou sortear somente a equipe que vai fazer a pergunta. Isso quer dizer que a equipe que vai fazer a pergunta vai escolher para quem ela vai fazer a pergunta, quem vai responder essa pergunta, e vai escolher qual equipe que ela quer que comente a resposta da equipe que respondeu. Tudo bem? Então agora uso máximo da estratégia de vocês. Última rodada, depois dela só as considerações finais. Então vamos lá, vamos ver quem vai. Vou falar de novo, o microfone estava desligado. Então agora é a sexta rodada. Nessa sexta rodada, assim como na quinta, nós temos as equipes que perguntam, as equipes que respondem e a equipe que vai fazer o comentário. A diferença é que eu só sorteio a equipe que vai perguntar. Só a equipe que vai perguntar. Isso quer dizer que a equipe que for sorteada para perguntar vai escolher para quem vai fazer a pergunta, qual é a equipe que vai responder e vai escolher qual equipe que eles querem que comente a resposta daqueles que responderam. Então usem agora o máximo da estratégia de vocês e a argumentação mais pesada que vocês tiveram após a análise dos debates, dos vídeos dos debates anteriores. Solicitem as perguntas. Então é isso. Sorteio somente a equipe que vai fazer a pergunta. Então analisem e escolham quem estrategicamente, qual a equipe que vocês vão escolher para responder a pergunta e quem vai comentar. E como é a última rodada, não há uma restrição para quem já tiver respondido. Só teremos 5 perguntas, porque serão as 5 equipes que vão ser sorteadas. Mas pode escolher qualquer uma das equipes, mesmo que já tenha respondido anteriormente. E também pode escolher qualquer equipe que já tenha comentado antes para comentar novamente. Então, essa é uma rodada muito estratégica. Então, vamos ver quem vai começar perguntando, porque só vai ter mais uma pergunta para cada equipe. Então, já peguem a última e mais poderosa pergunta que vocês possuem. Quem vai começar essa última rodada do nosso debate regrado literário online é esta equipe aqui, que nós vamos descobrir quem é. Começa com ismo e é a equipe do naturalismo. A equipe do naturalismo, sexta rodada. Naturalismo vai escolher para qual equipe vai fazer a pergunta e vai escolher qual equipe que ela quer que comente a resposta dela nesta rodada. Então, vai ter até 1 minuto, mesmo tempo. 1 minuto para a pergunta, até 1 minuto e meio para a resposta e até 1 minuto para os comentários. A equipe que vai responder minha pergunta é o realismo e a equipe que eu quero que comente sobre a resposta é o simbolismo. Então a pergunta é: vocês realistas fazem uma crítica psicológica de como as pessoas pensam e se comportam na sociedade, mas não mostram por que acontece. Na verdade, quem comprova somos nós, naturalistas. Como vocês acreditam em algo que não comprova nada? Sem dúvida, mostra o quanto o movimento de vocês é incompetente. E como vocês podem garantir que essa observação está certa? Concluído. Muito bem, agora até 1 minuto e meio para a resposta da equipe do realismo. O
realismo, ele recorre à ciência. A ciência comprova muitos comportamentos humanos também, e também a lógica. Isso vai da lógica de cada um, o comportamento das pessoas. E o naturalismo, ele praticamente só vê o humano como o homem como a pior pessoa no mundo, né? Também não há nada que comprove que o homem, todo homem, né, tem essa função de agir instintivamente, de ter tudo como desejos sexuais e coisas do tipo. Concluir. Até 1 minuto de comentários da equipe do simbolismo. Equipe do simbolismo, solicite a câmera. Então, né? Sobre o realismo, né? Observar as atitudes dos personagens, né? É diferente de estar na situação dos personagens. É como quando a gente vê uma pegadinha de TV, sabe aquelas pegadinhas de programa de televisão, enfim, como o programa do Silvio Santos, por exemplo, de susto, né? De terror, enfim. E nós, espectadores, estamos olhando e a gente até ridiculariza aquelas pessoas que estão se assustando, que estão se envolvendo com a situação, né? A gente acha que é uma pessoa uma idiota. Mas só estando ali para sentir o efeito na situação em si mesmo. Só estar ali para saber o que está acontecendo mesmo. Então, isso faz do realista um grande palpiteiro, né? Que apesar de fazer análise, se estiver nas linhas que esperadas, é difícil concluído. Muito bem. Então, agora vamos sortear qual é a próxima equipe que vai perguntar dentro desse debate. Na última rodada do debate regrado literário. Quem vai perguntar agora vai ser a equipe que termina com ismo também. Olha que piada engraçada. Eu lembrei das pegadinhas. Piada engraçada. Termina com ismo. Ha. Parnasianismo. Agora é vez do parnasianismo escolher para quem eles vão fazer a pergunta e escolher qual equipe que eles querem que comente a pergunta que eles vão fazer. Até 1 minuto para fazer a pergunta. Simbolismo, e quem vai responder o simbolismo vai ser o realismo. Mais alto, por favor, não conseguimos ouvir. Consegue falar mais alto, por favor, ou trazer o microfone mais para perto? Eu não consegui escutar. Fala alguma coisa. Realismo. Isso, mantém assim. Beleza. A minha pergunta vai para o simbolismo e quem vai responder ele vai ser o realismo. A minha pergunta para o simbolismo é: a obra As Flores do Mal, do escritor francês Charles, é uma obra simbolista, que é considerada como um marco, e o seu autor, na verdade, sendo um dos precursores do seu movimento. Quero que comente sobre a obra e qual seria a crítica da mesma com base nas características do seu movimento. Então, até 1 minuto e meio para a resposta da equipe do simbolismo. A equipe do simbolismo, solicite a câmera, por favor. Então, vamos lá, até 1 minuto e meio. Então, né, a obra As Flores do Mal, de Baudelaire, tá? Não é Charles, tá? É Charles Baudelaire. Tá? Vocês têm problema, né, de falar o nome do poeta Baudelaire, né? Então a questão é a seguinte: nessa obra tem vários poeminhas ali, né? Tem o poema da Correspondências, tem outros poemas também, e tá cheio de símbolos, né? Tá cheio de símbolos e tem conteúdo, né? Diferente do parnasianismo. Então o poeta ali coloca vários símbolos ali pra gente entender. Enfim, é isso.
Concluído. Perdão. Agora, então, 1 minuto de comentários da equipe do realismo sobre a resposta feita. Simbolismo, não sei do que adianta ter conteúdo, né, também, sendo que é um conteúdo totalmente insignificante para a sociedade. Não tem porque o simbolismo, ele quer contribuir, quer que a linha de pensamento dele seja mais elevada, mas para ele a sociedade é insignificante. Isso não adianta ter um conteúdo, sendo que é uma coisa dubitável para o resto das pessoas. Concluir. Muito bem. Então, naturalismo e parnasianismo já perguntaram, já fizeram sua pergunta. Realismo e simbolismo já responderam, mas podem ser chamados novamente, assim como as equipes que já comentaram podem ser chamadas novamente para comentar. Então vamos ver agora quem vai continuar as perguntas. Quem vai continuar agora é essa equipe aqui, que é a equipe que defende o simbolismo. Agora é a vez do simbolismo perguntar. A equipe do simbolismo vai ter até 1 minuto para escolher, fazer a pergunta e dizer para quem vai ser essa pergunta, e isso quer dizer ainda qual equipe que deseja que comente a resposta da pergunta. Até 1 minuto e meio, até 1 minuto então, para perguntar, equipe do simbolismo. Eu vou escolher o realismo para responder e vou escolher o romantismo para comentar, ok? Faz mais um joinha aí para mim poder perguntar. Isso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, há um capítulo inteiro simbolista, onde o personagem Brás Cubas estava num sonho e ainda valoriza, né? Dizendo que é uma contemplação dos fenômenos mentais. Se o simbolismo é um movimento inferior, por qual razão dos maiores escritores realistas dedicam todo um capítulo simbolista em sua obra realista? Concluído. Até 1 minuto e meio, então, para a resposta da equipe do realismo. Machado de Assis, como em demais obras, ele prefere descrever situações com outros movimentos, né, das outras demais escolas literárias, justamente para fazer uma crítica. Ele faz isso como uma forma de ironizar, vamos dizer. Também tem Quincas Borca, aquele trecho que ele faz uma crítica ao naturalismo, citando uma situação naturalista. É por esse motivo. Ele está criticando o simbolismo ali. Mas ele usa uma situação justamente para ironizar. Concluir. Muito bem. Agora o comentário de 1 minuto da equipe do romantismo. Uma coisa que ela não entendeu na pergunta é que o grupo do simbolismo ele citou que nesse trecho o Machado de Assis ele valoriza o movimento simbolista. Ele não deixa de forma ironizada. Se fosse para ironizar, ele não valorizaria tanto, né? E se ele realmente cita outros movimentos para ironizar, para coisa, então ele poderia simplesmente citar o realismo, que para ironizar do mesmo jeito que o simbolismo, né? Então, nem faz sentido essa resposta aí. Concluído.
Muito bem. Agora vamos sortear a equipe que continua a perguntar. Temos mais duas equipes só para finalizar a sexta e última rodada do debate regrado literário. Lembrando que as equipes que já foram escolhidas para comentar e para responder podem ser chamadas novamente nessa rodada. E vamos ver agora quem vai continuar perguntando. Também termina com ismo, olha que coincidência. Mas agora quem pergunta é a equipe do romantismo. Romantismo tem até 1 minuto para dizer qual equipe que vai responder a pergunta e qual equipe que vai fazer o comentário, qual equipe que os românticos querem que comente a sua resposta. Bom, quem vai responder a minha pergunta é o grupo do realismo e quem vai comentar sobre a resposta é o grupo do simbolismo. A pergunta é: citando agora dois personagens que possam mostrar como o romantismo é superior, temos Batman e Coringa. Como que o realismo pode ser dito como superior e ideal, já que o herói Batman, por mais que não aparente ser um herói como todos os outros heróis, é romântico, ele é romântico. Já seu inimigo, que é o Coringa, é uma pessoa realista que usa sua capacidade de inteligência e manipulação para o mal, cometendo atrocidades. Concluído. Agora, então, até 1 minuto e meio de resposta da equipe do realismo. Essa questão que você usou sobre a manipulação depende muito da ética de cada um. E não é porque uma pessoa possui um pensamento realista que ela automaticamente vai usar a manipulação a seu favor. E em questão, né, a situação do Batman e do Coringa, você usou um exemplo totalmente nada a ver. Você usou um exemplo fictício, perguntando como que o realismo seria superior. Se o Coringa, ele é um personagem realista, mas por qual razão você usou esse exemplo? Eu ainda não entendi. Você usou um exemplo fictício, você poderia ter usado um exemplo da realidade. Concluí. Muito bem. Agora, então, comentário de até 1 minuto da equipe do simbolismo. Então, né, parece que o grupo do realismo não entendeu a pergunta, porque ele quis usar o Coringa, né, como um exemplo de um personagem que manipula, que destrói as pessoas, né, por pura diversão, por puro prazer em ver aquelas coisas acontecerem, né. Enquanto isso, nós temos no próprio Batman mesmo um vilão que é superior ao Coringa, seria o Espantalho, no caso, porque ele usa de alucinógenos, né, ele se adequaria ao simbolista, né, porque ele usa ali os alucinógenos para levar as pessoas aos sonhos, aos seus medos, enfrentar o seu ego ali, porque o medo tem a ver com o seu ego, né? Então, o realismo não soube defender essa pergunta. Concluído. Muito bem. Só falta, então, a última equipe que pergunta, e essa equipe é a equipe do realismo. Realismo, então, pode escolher quem vai responder a pergunta e qual equipe que deseja que comente a resposta. Até então, 1 minuto para a equipe do realismo fazer a última pergunta do debate. Eu quero fazer a pergunta ao grupo do naturalismo e eu quero que o parnasianismo comente. O realismo traz propósito para a nossa vida, nos faz criar planos futuros através do raciocínio sobre o que será melhor para nós, fazendo com que fique visível a ignorância, que é dizer que o homem age instintivamente como os animais. Por exemplo, se você irá fazer um vestibular ou correr em uma maratona daqui a alguns meses,
você não irá manter uma rotina baseada em vontades momentâneas que vão ser perca de tempo. Mas se você acredita realmente nisso, como Einstein ou Nikola Tesla, por exemplo, se tivessem seguido sua linha de pensamento, iriam tão longe como foram. Concluí. Muito bem, então até 1 minuto e meio para a equipe do naturalismo responder. Equipe do naturalismo, solicite a câmera, por favor. Até 1 minuto e meio, então, para a equipe do naturalismo responder. Então, como eu já disse algumas vezes aqui nesse debate, o naturalismo ele se baseia em duas teses. Inclusive, o naturalismo ele mostra que as pessoas elas agem devido ao momento, à raça. E um exemplo disso é nós mesmos. Por exemplo, você está na sua casa, você não está agora nesse debate com uma postura que você fica quando você está assistindo televisão, ou quando você está fazendo alguma coisa no celular, por exemplo. A sua postura muda, talvez até a sua forma de vestir ou algo do tipo. Concluído. Muito bem, então agora o último comentário do debate ficou para a equipe do parnasianismo, que tem até 1 minuto para fazê-lo. Sobre o naturalismo é que ele sempre defende essa ideia dos vícios humanos, sempre aquela ideia de defender a evolução do Darwin, que acredita nessa ligação que há entre o homem e o ser animal, por isso que o homem deve se entregar aos vícios humanos. Primeiro, o ser humano é um ser racional, ele logicamente sempre vai pensar pela razão. O ser humano ele tem sim instintos, mas é totalmente, se comparar a ideia da razão que ele tem muito mais razão do que instinto. Tanto que, se parar para pensar, o próprio naturalismo ele vem da ideia do conceito de Darwin. O próprio Darwin, em si, nunca afirmou que sua teoria era 100% concreta. Tanto que ele é uma teoria, é uma coisa que não é completamente verídica. É apenas teoria. O próprio mesmo usava a ideia de que essa é a minha teoria. Agora, nós temos um momento em si que pega como uma teoria que não é mostrado se é verdade ou mentira, que basicamente defende uma ideia totalmente estranha de que o corpo é... Tempo encerrado. Tempo encerrado de 1 minuto da equipe do parnasianismo comentar. Muito bem, agora vocês têm... Finalizamos todas as rodadas do debate.